Amigos, vamos ver o final da história de Isabela. Ela era uma empregada que se apaixonou pelo filho do patrão, mas foi humilhada pelo pai dele e pela noiva que ela nem sabia que ele tinha. Mas antes, deixe-me saber em quais partes do mundo vocês estão ouvindo essa narrativa do amor e dor. Por favor, deixe um comentário com a localização e vamos compartilhar essa emoção juntos. Na manhã seguinte, Isabela foi acordada por batidas insistentes na porta. Ainda com os olhos inchados do choro, ela se levantou e abriu a porta, deparando-se com Gabriel. Isabela, precisamos conversar. Ele disse, a voz rouca de preocupação e cansaço. Gabriel, por favor, vá embora. Não temos mais nada para falar. Não. Eu não sabia de nada, Isabela. Meu pai armou tudo. Eu juro que nunca concordei com aquele noivado. Isabela cruzou os braços, tentando manter a calma, mas a dor ainda era evidente em seus olhos. E agora que sabe, o que pretende fazer? Vai romper com aquela mulher? Vai enfrentar seu pai? Gabriel hesitou. Ele olhou para baixo, incapaz de encarar os olhos dela. Isabela, você sabe que não é tão simples assim. Meu pai, ele. Ele o quê, Gabriel? Isabela o interrompeu, a voz firme, embora trêmula de emoção. Vai destruir sua vida? Vai tirar sua herança? Isso é mais importante do que nós dois? Gabriel ficou em silêncio. A resposta estava clara, mesmo que ele não dissesse. Já ouvi tudo o que precisava. Ela disse, com os olhos brilhando de lágrimas contidas. Agora, por favor, vá embora. Isabela, por favor. Eu te amo. Ele implorou, dando um passo em sua direção. Não me ama o suficiente. Ela respondeu, fechando a porta lentamente. Gabriel ficou parado na porta por alguns segundos, como se esperasse que ela mudasse de ideia. Mas, finalmente, ele se virou e foi embora, com o coração em pedaços. Isabela estava sentada no sofá, abraçando um travesseiro e deixando as lágrimas escorrerem livremente. Quando ouviu uma nova batida na porta, achou que fosse Gabriel de novo. Mas, ao abrir, viu Rodrigo ali, segurando um pequeno buquê de flores simples. Desculpe aparecer assim. Ele começou. Mas fiquei preocupado com você. Isabela, sem conseguir conter a emoção, lançou-se em seus braços novamente, chorando de maneira descontrolada. Ei, calma. Está tudo bem. Ele disse, acariciando os cabelos dela. Chore o quanto precisar. Eu estou aqui. Depois de alguns minutos, Isabela se afastou e, pela primeira vez, começou a falar. Contou tudo o que havia acontecido na noite anterior, desde a humilhação no jantar até a visita de Gabriel naquela manhã. Rodrigo ouvia com atenção, sem interrompê-la, mas seus olhos brilhavam com indignação enquanto ela relatava os acontecimentos. Você não merecia nada disso. Ele disse quando ela terminou. É inaceitável que tenham te tratado assim. Não sei o que fazer. Ela confessou, a voz embargada. Por enquanto, você não precisa fazer nada. Apenas se recupere. E lembre-se de que não está sozinha. Eu estou aqui, e vou te ajudar no que precisar. Rodrigo segurou as mãos dela, e naquele momento, Isabela sentiu uma pequena chama de esperança acender. Pela primeira vez em horas, ela se sentiu vista, compreendida. E ali, entre lágrimas e palavras gentis, nascia uma amizade que prometia ser o porto seguro de Isabela em meio à tempestade. Gabriel estava sentado em sua poltrona no escritório da casa, os olhos fixos em um copo de uísque que ele sequer tocará. A bebida parecia um reflexo de seu próprio estado, amarga, escura e pesada. Desde que havia deixado a casa de Isabela naquela manhã, ele não conseguia encontrar paz. Cada palavra dela ecoava em sua mente, como uma faca cortando sua consciência. Você vai enfrentar seu pai? Vai romper o noivado e me assumir? Ele sabia a resposta. E odiava a si mesmo por isso. Gabriel estava preso em uma armadilha, uma teia construída pelo controle férreo de seu pai e por sua própria covardia. Ele amava Isabela, disso não havia dúvida.
amava de uma forma que nunca imaginou ser capaz. Mas o medo de enfrentar o pai, de desafiar toda a estrutura que havia moldado sua vida, era paralisante. Sentia-se sujo. Cada vez que pensava na humilhação que Isabela sofreu naquele jantar, sua alma parecia se despedaçar um pouco mais. Ele queria ter gritado, interrompido aquele anúncio absurdo e declarado seu amor por ela na frente de todos. Mas, em vez disso, ficou em silêncio. E aquele silêncio custou caro. Gabriel tentou ligar para Isabela inúmeras vezes. Seu celular estava cheio de chamadas não atendidas, e cada vez que o tom de chamada caía na caixa postal, ele sentia um vazio maior se instalar. "Atende, Isabela. Por favor", ele sussurrou, a voz embargada, enquanto encarava o telefone. Mas ela não atendia. E ele sabia que não podia culpá-la. No fundo, ele tinha nojo de si mesmo. Cada vez que olhava no espelho, via um homem fraco, incapaz de lutar pela mulher que amava. Ele começava a perceber que todo o dinheiro, toda a posição social que o pai tanto defendia, não valiam absolutamente nada se ele não tinha coragem de viver sua verdade. Ele passou a noite inteira andando pela casa, sem conseguir dormir. Pensou em ir até a casa dela, mas sabia que seria em vão. Isabela o enxergava agora como o reflexo do próprio pai, e ele temia nunca mais conseguir mudar isso. Enquanto Gabriel vivia seu inferno particular, Isabela tentava reconstruir os pedaços de sua vida. O telefonema de Rodrigo chegou em um momento crucial. "Isabela, eu estive pensando", Rodrigo disse ao ligar para ela. "Minha empresa está precisando de uma assistente executiva, alguém em quem eu possa confiar. Sei que é um momento difícil, mas gostaria que você considerasse a ideia." Isabela ficou em silêncio por um momento. A proposta parecia boa, mas ela ainda estava emocionalmente abalada. "Rodrigo, eu não sei. Não sei se estou pronta para isso agora." "Eu entendo, Isabela. Mas acho que esse é o momento perfeito para você se reinventar, para focar em algo que vai te dar estabilidade e propósito." Rodrigo falou com gentileza, mas com firmeza suficiente para mostrar que acreditava nela. Depois de uma breve pausa, Isabela respirou fundo. "Tudo bem. Eu aceito." No dia seguinte, ela começou a trabalhar como assistente de Rodrigo. A mudança foi como um sopro de ar fresco. Na empresa, ela se sentia respeitada. Rodrigo era um chefe atencioso, mas profissional, e nunca deixava de oferecer apoio moral quando via que ela ainda carregava a tristeza nos olhos. Isabela dedicava-se ao trabalho com afinco, determinada a se provar. A cada dia que passava, sentia-se mais forte, mais capaz. Ainda doía lembrar de Gabriel, mas ela sabia que precisava seguir em frente. Rodrigo, por sua vez, admirava a força de Isabela. Ele a observava com cuidado, sem invadir seu espaço, mas sempre pronto para apoiá-la quando necessário. Com o tempo, os dois criaram uma dinâmica leve e natural, baseada em respeito e amizade. Enquanto isso, Gabriel continuava em um estado de tormento. Ele soube por um conhecido que Isabela havia começado a trabalhar na empresa de Rodrigo. O pensamento de outro homem estar ao lado dela, oferecendo apoio e talvez conquistando o lugar que ele havia perdido, o deixava louco. Mas o que ele podia fazer? Ele não tinha coragem de enfrentar o pai, e muito menos de romper com o noivado que havia sido anunciado. Sentia-se como uma marionete, preso aos fios de uma vida que ele não controlava. Naquela noite, sozinho em seu quarto, ele finalmente encarou a verdade. Se continuasse assim, perderia Isabela para sempre. "Eu preciso fazer algo. Antes que seja tarde demais." Mas como? O medo ainda o consumia, e ele sabia que não bastava dizer que a amava. Precisava de um ato, uma prova real de que estava disposto a lutar por ela. O dilema de Gabriel continuava, e a cada dia que passava, a distância entre ele e Isabela parecia aumentar. Arthur Albuquerque estava em seu escritório, satisfeito com os últimos acontecimentos. Para ele, controlar o futuro de Gabriel era uma questão de honra. Depois de organizar a humilhação de Isabela no jantar, agora ele queria consolidar o noivado do filho com Natália, a filha de um renomado empresário que traria ainda mais prestígio à família. Gabriel,
Marquei a festa de noivado para o próximo sábado, anunciou Arthur casualmente, enquanto tomava um gole de seu conhaque preferido. Gabriel, que estava sentado à frente dele, sentiu o estômago revirar. Ele se inclinou na cadeira, tentando manter a calma. Pai, acho que estamos indo rápido demais. Nem sequer houve um pedido de minha parte, e... Arthur interrompeu com um gesto brusco, pousando o copo na mesa com força. Não há espaço para suas opiniões, Gabriel. Você tem um dever a cumprir com essa família, e eu espero que o faça sem criar obstáculos. Já enviei os convites à elite. Será uma festa grandiosa, e sua hesitação não tem lugar aqui. A ameaça implícita no tom de Arthur fez Gabriel engolir seco. Ele sabia que o pai era implacável, mas algo dentro dele queria lutar, queria gritar que não amava Natália e que sua verdadeira felicidade estava com Isabela. Contudo, o medo e o peso das expectativas o silenciaram mais uma vez. No mesmo dia, Natália chegou à mansão. Linda e impecavelmente vestida, ela esbanjava uma confiança quase arrogante. Assim que encontrou Gabriel, ela sorriu, jogando o cabelo para o lado. Pensei que poderíamos passar um tempo juntos antes do grande dia, Gabriel, disse ela, deslizando pelo sofá da sala com uma taça de vinho em mãos. Gabriel forçou um sorriso, mas sua mente estava em outro lugar. Cada palavra de Natália parecia se perder no ar enquanto ele pensava em Isabela. Ele lembrava-se de seu sorriso tímido, de como ela ria de suas piadas, de como seus olhos brilhavam ao falar de seus sonhos. Natália percebeu sua distração e franziu a testa. Gabriel, você está me ouvindo? Ah, claro, desculpe. Só estou pensando em algumas coisas do trabalho. Ela estreitou os olhos, desconfiada, mas deixou o assunto de lado. Gabriel mal conseguia suportar a presença dela, e cada segundo ao seu lado era uma tortura. Enquanto isso, em seu escritório, Rodrigo recebeu o convite da festa de noivado de Gabriel e Natália. Ele leu o convite com atenção, sentindo uma pontada de raiva ao lembrar do que Isabela havia passado naquela casa. Mas então, uma ideia surgiu em sua mente. Ele pegou o telefone e ligou para Isabela. Oi, Rodrigo. Está tudo bem? Perguntou ela, sua voz mais serena do que nos dias anteriores. Sim, mas tenho algo para te propor. Preciso que venha até meu escritório. Intrigada, Isabela foi encontrá-lo. Ao chegar, Rodrigo a recebeu com um sorriso caloroso e mostrou o convite. Quero que você me acompanhe a esse evento. Os olhos de Isabela se arregalaram. Rodrigo, isso é uma festa de noivado do Gabriel. Eu não posso ir. Ele balançou a cabeça. Ouça, Isabela. Você precisa voltar àquele lugar, mas não como a empregada que eles humilharam. Você vai voltar como minha acompanhante, uma mulher elegante e confiante. Vou providenciar um vestido deslumbrante, joias, sapatos, tudo o que você precisar. Quero que entre de cabeça erguida, mostrando a todos, inclusive ao Gabriel, que você é muito mais do que eles ousaram pensar. Isabela hesitou, seus olhos cheios de emoção. Rodrigo, isso não parece certo. Ele se aproximou, tocando levemente o ombro dela. Se ele realmente te ama, Isabela, ele vai se posicionar quando te vir ali comigo. Mas, se ele continuar calado, você terá sua resposta. E então será hora de seguir em frente. As palavras de Rodrigo ecoaram na mente de Isabela. Ele estava certo. Ela não podia continuar vivendo com dúvidas e com o peso de um amor que talvez nunca se concretizasse. Depois de um longo silêncio, ela respirou fundo e assentiu. Tudo bem. Eu vou. Rodrigo sorriu. Essa é a Isabela que eu admiro. Nos dias que se seguiram, Rodrigo cumpriu sua promessa. Ele a levou a uma boutique exclusiva, onde Isabela escolheu um vestido longo de cetim vermelho, com um corte elegante que a fazia parecer uma verdadeira rainha. Ela experimentou joias deslumbrantes, e Rodrigo escolheu um colar de diamantes que parecia ter sido feito sob medida para ela. Quando finalmente ficou pronta, Rodrigo ficou impressionado. Você está deslumbrante, Isabela. Todos vão se lembrar de você. Ela sorriu timidamente, ainda nervosa, mas determinada.
Na noite da festa, eles chegaram à mansão de Gabriel de mãos dadas. Isabela estava com o coração disparado, mas ao mesmo tempo sentia uma força interior que nunca havia experimentado antes. Enquanto subiam os degraus da entrada, Rodrigo sussurrou: "Cabeça erguida, Isabela. Hoje, você é a mulher mais importante desta sala." E com isso, eles entraram, prontos para enfrentar o destino. Assim que Isabela entrou no salão de festas de braços dados com Rodrigo, o tempo pareceu parar. A conversa animada dos convidados foi substituída por sussurros curiosos e olhares admirados. O vestido vermelho de cetim brilhava sob as luzes, moldando perfeitamente sua silhueta. Seu cabelo estava impecavelmente arrumado, e o colar de diamantes no pescoço parecia uma obra de arte. Ela parecia uma deusa que havia descido à terra. Os olhares não demoraram a se transformar em comentários. "Quem é essa mulher maravilhosa?" "É a acompanhante do Rodrigo Montenegro, o empresário. Eles formam um casal perfeito, não acha?" "Sem dúvida. Olhe para eles, parecem até de uma capa de revista." Os murmúrios chegaram aos ouvidos de Arthur, Natália e Gabriel, que estavam juntos no centro da festa. Arthur, ao ouvir os elogios ao casal, sentiu seu sangue ferver. "Como essa garota ousa aparecer aqui de novo?" ele murmurou entre dentes, apertando o copo em sua mão. Natália, por outro lado, não conseguia esconder sua irritação. A chegada de Isabela havia roubado completamente a atenção que deveria estar voltada para o casal da noite, ela e Gabriel. "Isso é um absurdo. Quem ela pensa que é?" reclamou Natália, cruzando os braços. Já Gabriel, ao ver Isabela atravessar o salão com Rodrigo, sentiu algo que ia além da raiva, um ciúme ardente e incontrolável. Ela estava deslumbrante, e cada detalhe dela naquela noite parecia gritar que ele havia perdido. Ele tentou desviar o olhar, mas seus olhos pareciam magnetizados por ela. Rodrigo, percebendo os olhares e os murmúrios, esboçou um leve sorriso de satisfação. Ele sabia exatamente o que estava fazendo. Ao longo da festa, Isabela e Rodrigo continuaram a ser o centro das atenções. Todos queriam saber mais sobre aquela mulher misteriosa que havia conquistado a companhia de um dos empresários mais cobiçados da cidade. Enquanto os convidados se aproximavam, faziam perguntas e elogiavam o casal, Gabriel se isolava em um canto, observando tudo com os punhos cerrados e o maxilar travado. "Eles formam um casal tão lindo, não é?" comentou uma senhora próxima a Arthur e Natália. Arthur forçou um sorriso, tentando esconder seu descontentamento. "Lindo, sim", respondeu com sarcasmo. Natália, por sua vez, revirou os olhos e tomou um gole de sua bebida, tentando não transparecer o ódio crescente que sentia por Isabela. Gabriel não conseguiu se segurar por muito tempo. Ele atravessou o salão decidido, seus olhos fixos em Isabela. Quando chegou perto, ele a chamou pelo nome, com a voz tensa e baixa. "Isabela, podemos conversar?" Rodrigo olhou para Gabriel com um leve arqueamento de sobrancelha, mas deu um passo para trás, permitindo que os dois falassem. Isabela, ainda nervosa por estar naquela festa, tentou manter a calma. "Claro, Gabriel. O que você quer?" respondeu ela, com um tom neutro, mas com o coração acelerado. Ele a puxou levemente para um canto mais reservado, longe dos olhares curiosos. "Por que você está fazendo isso comigo?" perguntou ele, tentando manter a voz baixa, mas sem conseguir esconder a raiva. Isabela cruzou os braços e o encarou. "Eu? Fazendo isso com você?" Ela soltou uma risada amarga. "Você está noivo, Gabriel. Essa festa é sua. Eu só estou aqui acompanhando Rodrigo. Não estou fazendo nada com você. Você sabe muito bem o que está fazendo." retrucou ele, a voz saindo mais alta do que pretendia. "Você sabia que eu ficaria louco ao te ver assim, com ele." Isabela manteve a compostura, mesmo sentindo o peso das palavras dele. "Louco? Você está noivo, Gabriel. Não se esqueça disso. Enquanto eu só aceitei um convite de alguém que me respeita e me trata bem." As palavras dela foram como uma faca no coração de Gabriel.
Ele sentiu a culpa e o desespero consumirem, mas antes que pudesse responder, Rodrigo se aproximou. Ele colocou a mão na cintura de Isabela e inclinou-se para falar algo em seu ouvido. Embora fosse apenas um gesto de apoio, parecia algo muito mais íntimo e provocador aos olhos de Gabriel. Gabriel deu um passo à frente, irado, os punhos cerrados. Seus olhos brilhavam de fúria, e parecia que ele estava a um segundo de perder o controle. "Solte ela", disse ele, com a voz firme e ameaçadora. Rodrigo permaneceu calmo, mas sua expressão mostrava que não estava disposto a recuar. Antes que Gabriel pudesse avançar, Arthur apareceu e segurou o braço do filho com força. "Não faça nenhuma besteira, Gabriel. Você já causou problemas o suficiente", disse Arthur, em um tom baixo, mas cheio de autoridade. Gabriel olhou para o pai, depois para Isabela e Rodrigo. Ele estava dividido entre a raiva, o ciúme e o amor que sentia por ela. Ele sabia que precisava fazer algo, mas sentia-se paralisado pelas amarras que Arthur havia colocado em sua vida. Enquanto isso, Isabela observava tudo com o coração pesado. Ela queria acreditar que Gabriel tomaria uma atitude, que lutaria por ela, mas o silêncio dele falava mais alto do que qualquer palavra. Rodrigo, percebendo o impacto que estava causando, apertou levemente a cintura de Isabela e sorriu. "Vamos, Isabela. Acho que já causamos impacto suficiente por uma noite." Ela assentiu, permitindo-se ser conduzida para longe. Ao se afastarem, Gabriel os observou partir, sentindo-se completamente impotente. Ele sabia que, se não tomasse uma atitude, perderia Isabela para sempre. Mas a coragem de enfrentar seu pai e o mundo parecia ainda distante. Rodrigo segurou a mão de Isabela com delicadeza, conduzindo-a em direção à porta. Os dois caminhavam lentamente, mas cada passo parecia uma despedida para Gabriel. Ele ficou parado no meio do salão, assistindo a mulher que amava ir embora. A música tocava ao fundo, os convidados riam e conversavam, mas para ele, o mundo parecia mudo. Apenas um pensamento ecoava em sua mente: "Eu não posso perdê-la." Ele olhou ao redor. Os rostos da alta sociedade estavam estampados com sorrisos superficiais, cheios de interesse pelo status e pelos negócios de sua família. Seu pai, Arthur, estava no canto do salão, parecendo satisfeito, certo de que havia vencido mais uma vez. Natália, ao lado dele, olhava para Isabela com um desprezo evidente, enquanto fingia que nada daquilo a incomodava. Foi nesse momento que Gabriel teve um vislumbre da verdade: "Eu não pertenço a este mundo. E não quero mais fazer parte dele sem Isabela ao meu lado." A decisão veio como um raio, cortando a inércia que o mantinha preso. Ele respirou fundo, reuniu toda a coragem que nunca teve e, em um impulso, correu em direção ao palco. "Gabriel, o que você está fazendo?" Arthur perguntou, mas o filho o ignorou completamente. Chegando ao palco, Gabriel gesticulou para a banda parar a música. Os músicos trocaram olhares confusos, mas obedeceram. O silêncio preencheu o salão, e os convidados se voltaram para ele com curiosidade. Gabriel pegou o microfone com as mãos trêmulas, mas seu olhar estava decidido. Ele respirou fundo, encarou Isabela, que agora estava parada perto da porta ao lado de Rodrigo, e começou a falar: "Antes de mais nada, quero pedir desculpas a todos por interromper a festa. Sei que todos vieram aqui para celebrar o noivado de Gabriel Medeiros com Natália Ventura, mas..." Ele parou, sentindo o peso das palavras que viriam a seguir. "Essa festa não é uma celebração de amor. Pelo menos, não para mim." As pessoas começaram a cochichar, intrigadas. Arthur cruzou os braços, cerrando os dentes, enquanto Natália ficou vermelha de vergonha. "Durante toda a minha vida, vivi para agradar às expectativas dos outros. Fiz o que meu pai queria, cumpri cada ordem, mesmo quando isso significava renunciar à minha própria felicidade. Mas hoje, aqui e agora, eu preciso dizer: chega." Os olhos de Gabriel começaram a se encher de lágrimas, mas sua voz estava firme. Ele virou-se para Arthur, que o encarava com uma expressão de puro ódio. "Pai, eu sei que você me ama à sua maneira, mas amar não é controlar. Amar não é destruir a vida de quem você deveria proteger."
Eu passei anos tentando ser o filho perfeito, mas nunca fui feliz. E agora, pela primeira vez, eu sei o que eu quero. E o que eu quero é Isabela. Os cochichos no salão se intensificaram, e os olhares curiosos se voltaram para Isabela, que estava parada, atônita, com as mãos tremendo levemente. Rodrigo, ao lado dela, apenas observava tudo com um sorriso leve, como se já esperasse por aquele momento. Gabriel continuou. Isabela, eu sei que fui um covarde. Sei que te machuquei quando deveria ter te protegido. Fiz você acreditar que eu não te amava, quando a verdade é que nunca amei ninguém como amo você. Eu tentei lutar contra isso, tentei me convencer de que estava fazendo a coisa certa ao te afastar, mas estava errado. Eu não consigo viver sem você. Ele deu um passo à frente no palco, os olhos fixos nela, sua voz agora embargada pela emoção. Isabela, eu estou deixando tudo para trás, a riqueza, a posição, o poder. Nada disso importa para mim se eu não puder estar ao seu lado. Eu só quero uma chance de fazer as coisas certas, de te amar como você merece. Por favor, me perdoe e me deixe provar que podemos ser felizes juntos. O silêncio tomou conta do salão. Todos os olhares estavam em Isabela. Ela estava paralisada, os olhos brilhando de lágrimas que insistiam em cair. Rodrigo olhou para ela, inclinou-se e disse baixinho: Ele te ama. Vai ser feliz, Isabela. Ela olhou para Rodrigo, emocionada, e ele deu um leve aceno, como se estivesse confirmando sua bênção. Então, ela se virou para Gabriel e, com um sorriso tímido mas cheio de emoção, assentiu com a cabeça. Gabriel não pensou duas vezes. Desceu correndo do palco, atravessando o salão em direção a ela. Quando chegou perto, segurou o rosto dela com as duas mãos e, antes que pudesse dizer qualquer coisa, a beijou. Foi um beijo intenso, cheio de amor e arrependimento, como se naquele momento ele estivesse despejando todo o sentimento que havia guardado por tanto tempo. Os convidados, atônitos, começaram a aplaudir. Alguns sorriam, outros pareciam escandalizados, mas ninguém ousou interromper o momento. Arthur, no entanto, estava furioso. Ele murmurava entre dentes: Esse garoto acabou de jogar sua vida no lixo. Natália, em prantos, saiu correndo da festa, empurrando convidados pelo caminho. Arthur tentou ir atrás de Gabriel, mas parou ao perceber que seria inútil. Enquanto isso, Gabriel segurou a mão de Isabela, e juntos, eles atravessaram o salão. Ele olhou para ela com um sorriso emocionado e disse: Vamos sair daqui. Esse não é o nosso lugar. Ela sorriu de volta, apertando a mão dele com força. E juntos, deixaram para trás aquele mundo superficial, prontos para recomeçar do zero, guiados apenas pelo amor que compartilhavam. Os dias após a festa de noivado foram de transição para Gabriel e Isabela. Rodrigo tornou-se um grande amigo e apoio essencial para Gabriel e Isabela. Ele não apenas deu uma oportunidade de trabalho a Gabriel em sua empresa, reconhecendo seu talento, mas também acompanhou o casal em todas as etapas do recomeço, mostrando-se o verdadeiro padrinho de suas vidas. Meses depois, Gabriel surpreendeu Isabela com um pedido de casamento simples e emocionante. Sob o céu estrelado, ele confessou que ela era a razão de sua transformação e pediu que ela fosse sua para sempre. Com lágrimas nos olhos, Isabela disse assim, e os dois iniciaram uma nova fase juntos. No dia do casamento, Rodrigo, como padrinho, fez um discurso que emocionou a todos. Gabriel e Isabela são a prova de que o amor verdadeiro tem força para transformar vidas. É uma honra ser parte dessa jornada e ver o quanto vocês cresceram juntos. Ao final da noite, enquanto dançavam sob a luz suave da lua, Gabriel sussurrou no ouvido de Isabela: Você é minha coragem, meu amor e minha vida. Obrigado por tudo. Ela sorriu e respondeu: E você é o lar que sempre busquei. E assim, com um amor que superou todas as barreiras, Gabriel e Isabela começaram uma nova história, cheia de esperança e felicidade.